leitura bíblica em classe diz assim, lá em Filipenses 4, de 4 a 7. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Lá em Mateus 9, 36 diz assim, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Lá em João 11, 35, 36 diz assim, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Vamos fazer uma breve oração, amém? Senhor Jesus, estou aqui nessa manhã, Senhor, como um instrumento em tuas mãos. Pai, eu te peço que o Senhor possa me usar de forma, Senhor Jesus, a conduzir uma palavra, de conduzir, Senhor Jesus, os ensinamentos dessa lição de número 8 para os meus irmãos. Senhor Jesus, me ajuda, Senhor, a te ouvir, a estar sensível à tua voz, Senhor Jesus, e que tudo aquilo que eu disser, meu Pai, seja bênção na vida de cada um que aqui adentrou. Senhor, muitos poderiam estar aqui, mas o Senhor escolheu a dedo aqueles que aqui estão, que aqui chegaram, mesmo com chuva. Pai, o Senhor trouxe aqueles que o Senhor tem um propósito. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, usa a minha vida, Senhor Jesus, infunde em mim, meu Pai, graça, sabedoria, para poder falar da tua palavra que é santa, meu Senhor Jesus. Eu quero te louvar e te agradecer por tudo. Amém, amém? Podeis tomar os vossos assentos. E diante aqui eu já gostaria de agradecer, né? Agradecer ao meu Senhor Jesus por essa rica oportunidade. É muito bom, né? Quando o Senhor, Ele aponta e fala, chegou o seu dia. Né, a gente fica apreensiva, a gente fica nervoso, mas o Senhor, Ele sabe de tudo, né? Ele sabe de todas as coisas, sabe aquilo que é bom para nós. E chegou o tempo da irmã Janaína, né, de estar aqui, tremendo, com frio na barriga, mas de poder falar desse Jesus maravilhoso. Então, assim, é gratificante, né? Agradecer ao nosso pastor Lindomar, a pastora Vilce, pela sensibilidade, né? De conceder, de confiar a mim essa oportunidade de estar trazendo essa lição nessa manhã. Agradecer também ao evangelista Mateus pelo cuidado, né, por estar aqui, pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. A minha família, né, que a partir do momento que a gente recebe o convite, a família toda entra em oração, né? A gente está ali buscando e todo mundo naquela expectativa e ajudando. Ai, mamãe, vai ser bênção, a senhora vai ver, a senhora vai conseguir. E assim, é muito bom, né? Ter uma família, ter alguém que a gente pode contar, confiar, então é maravilhoso. Né? Aqui está o meu agradecimento. E agradecer a vocês também, né? A igreja, a noiva linda do Senhor Jesus, que está aqui nessa manhã para ouvir a palavra, né? Para ouvir a lição. Então, que eu e você possamos sair daqui nessa manhã edificados, amém? Posso contar com vocês para juntos adorarmos, para juntos aprendermos a lição de número 8 nessa manhã, amém? Glória a Deus. E aí, a nossa lição de número 8, meus irmãos, o título aqui é Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Nós temos um texto áureo, se você quiser acompanhar aí na sua lição, diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. A verdade prática dessa lição, acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Glória a Deus por isso, porque é somente Ele que pode guardar os nossos sentimentos. Você vai ver que nessa lição de número 8, a gente vai falar muito sobre essa questão
de emoção, de sentimento, diferença. Essa batalha que eu e você, nós sofremos diariamente, né? É uma batalha interior. E quem vence? Então, que eu e você possa ficar aí ligadinho no que o Senhor tem para falar conosco. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui muito abençoados nessa manhã. Aí na nossa lição, a gente tem uma introdução, certo? Vocês podem acompanhar aí comigo a introdução dessa lição. Diz assim: o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo, que é o que ele tem vontades, e livre, pensa, sente, deseja, age. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade de refletir nossas decisões. Nessa lição de hoje, na lição de número 8, abordaremos a parte afetiva, né, do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender a sua importância na experiência humana e espiritual. No tópico 1, diz aí, o homem, um ser afetivo. Qual que é o propósito do estudo dessa lição de hoje? Há um evidente, preocupante agravamento na crise da saúde mental de todo mundo. Isso é global, isso é geral. Inclusive aqui no nosso Brasil, né? Aqui na nossa cidade, em Anápolis, transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Então, a gente tem uma estimativa aí da Organização Mundial de Saúde que é crescente e preocupante. Por quê? Hoje em dia, a gente está com um número muito elevado de pessoas com casos de transtorno depressivo, de ansiedade. Então, isso aí gira em torno de 1 bilhão de pessoas que vivem com esses transtornos. Então, assim, se a gente for pensar, isso é um quantitativo preocupante, é um quantitativo grande. E o que eu e você, enquanto cristãos, enquanto estamos na casa do Senhor, enquanto estamos aqui, podemos fazer para que isso não chegue até nós? É lógico que isso é uma doença, né? A gente não escolhe, a gente não sabe a que horas nós podemos ser acometidos por uma determinada doença. Mas eu e você, nós temos um consolador, nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo. E se eu e você, nós estamos ligados, conectados, com certeza a probabilidade disso chegar até nós ela é bem menor, né? Não te digo que não pode chegar. Temos casos dentro da igreja de depressão, de ansiedade, temos. Mas a probabilidade ela é bem menor. Então, eu e você já somos aí, né, agraciados por essa oportunidade de uma probabilidade menor desses casos acontecer na nossa vida. Amém? Então, que eu e você possamos estar ligados no que o Senhor tem para falar conosco aqui. Eu não sei você, mas algumas coisas a gente vai aqui no decorrer da lição, orando ao Senhor Jesus, o Senhor colocou alguns tópicos, algumas coisas no meu coração para eu poder falar. Janaína, mais experiência sua. Mas enquanto eu for falando, eu gostaria que cada um de vocês pudesse pensar na vida de vocês, algo que já aconteceu, né? Um momento aí de tristeza, ou de dor, de alegria. Conforme eu for contando a minha experiência, vocês também vão aí trazendo à sua memória o que te aconteceu. Pode ser? Que aí vai ficar muito bom. A gente vai aqui edificando um ao outro. E, em dado momento, talvez pode ser que eu pergunte alguma coisa para vocês também. Porque a gente participar, interagir e ficar uma lição mais tranquila, né? Mais leve. Então, assim, vocês vão me ajudar hoje na lição, combinado? Glória a Deus por isso. E aí, aqui dentro dessa lição, a gente tem aqui alguns subtópicos. Propósitos do estudo, a gente já falou. A afetividade, essas emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Já viu que tem certas pessoas, né, algumas pessoas têm muita dificuldade de expressar sentimentos, de demonstrar emoções. Algo vem acontecendo lá em casa e eu, assim, sou muito grata ao Senhor Jesus pelo filho e pela filha que o Senhor me deu, né?
E é muito bom, é uma história simples, né? Mas que traz muito aos nossos corações e eu tenho certeza que vai trazer ao seu também. Lá em casa a gente tem o costume, né? Como todo lar, né? A gente faz um almoço, às vezes faz uma janta. E assim, toda vez que eu vou fazer, que eu faço o meu arroz, o Nicolas sempre chega em mim e fala assim: mamãe, mas que arroz gostoso, que arroz delicioso. Ele sempre elogia, ele tem esse cuidado, esse carinho de falar que o que ele mais gosta que eu faço, não que as outras coisas estejam ruins, mas o que ele mais gosta é o arroz, e ele come com força. Vocês sabem como é que é adolescente, né? Quem tem adolescente aí em casa sabe, come demais. E aí, ele capricha na parte do arroz. E aquilo ali, para mim, é muito gratificante quando eu recebo um elogio. E eu gostaria de expressar isso para vocês, trazer isso para vocês também, o quão importante é a gente elogiar. O quão importante é a gente ter esse afeto, né? O esposo com a esposa, né? Às vezes tem aí um apelido carinhoso, né? Eu acho muito bonito quando o Jean ele vem aqui na frente testemunhar e ele fala de forma assim que a gente vê o carinho dele, a minha gordinha, né? Isso é muito bom. É muito bom poder sentir esse amor, esse afeto. E eu tenho certeza que os casais, né? Ou chama de amor, ou chama de mozão, de benzinho. Cada um tem o seu jeitinho aí de falar com o outro. Então, assim, se você não tem, se você chama pelo nome, amém. Né? Esse nome também que você chama, eu tenho certeza que é com carinho. Mas o que eu quero trazer para você? A importância de você elogiar, né? Às vezes a sua esposa vai no salão, você tem elogiado ela quando ela chega? Às vezes não precisa você olhar os detalhes. Ah, mas o que ela fez? Eu não sei, eu não sou assim detalhista, né? Elogia no todo. O Daniel tá esperto lá em casa. Agora, às vezes, quando eu vou no salão, ele já elogia o todo. Nossa, amor, você tá linda. Então, assim, não precisa detalhar, né? Seria muito importante, porque mulher é detalhista. Mas já que, às vezes, você não consegue distinguir essa parte, elogia no todo. Fala, amor, você tá linda. Nossa, foi muito bom e tal. Então, assim, isso é muito importante, né? Pais para com os filhos, filhos para com os pais. Esse elogio faz parte da nossa natureza. Então, que você cultive isso. Ah, Janaína, mas é porque eu estou dentro da igreja que eu tenho que fazer isso? Não. Não onde você estiver. Está no trabalho, alguém fez algo que foi bom, né? Elogie aquela pessoa. Às vezes a gente tem dificuldade, o nosso orgulho, infelizmente, ele sobrepõe. E às vezes uma coisa que eu poderia elogiar, que isso vai o quê? Mudar a vida de quem está recebendo o elogio. Ela vai fazer com mais amor, ela vai fazer com mais sentimento, né? Então, tudo isso a gente traz uma bagagem lá da nossa família quando a gente é pequeno, né? A gente vai formando o caráter, vai formando a criança, e assim como nós formamos os nossos filhos, nós também fomos formados, né? Então, a família, ela tem essa influência, uma influência de ensinar como expressar ou como reprimir sentimentos. Isso é muito importante. Você já parou para pensar, às vezes acontece em certas famílias, de falar assim, ah, mas homem não chora. Homem não chora. Aquilo ali, o indivíduo, ele está sendo forjado, ele está sendo formado a reprimir as suas emoções. Às vezes tem momentos que a pessoa até queria expressar sua emoção, queria chorar, mas quando ele foi pequeno, ele ouviu, o homem não chora. Então, ele cresceu com aquilo ali, homem não chora, homem é forte. Homem é forte? Sim, mas aí vai ter momentos que às vezes vai ser necessário chorar, vai ser necessário colocar isso para fora. Aquela dor, aquilo que está sentindo. Então, assim, que eu e você, nós estejamos sensíveis àquilo que o Senhor quer falar nessa manhã. Que eu e você possamos ser impactados com essa diferença, né? Fazer a diferença no meio ao qual nós estamos inseridos. Porque às vezes é muito fácil eu amar, eu fazer um elogio dentro do meu lar, dentro da minha casa, com aqueles que eu amo. Mas e lá fora? Como está?
Você tem feito elogios? Elogios sadios, saudáveis, né? Elogios que a pessoa ela vai se sentir bem e ela vai se esforçar para fazer melhor. Igual no caso do arroz, quando o Nicolas me elogia, no outro dia eu falo assim, não, peraí, vou tentar fazer melhor, vou fazer melhor. Então, assim, isso é bom para nós seres humanos, a gente precisa disso, amém? Glória a Deus. E passando aqui um pouquinho mais na nossa lição, eu quero só diferenciar para vocês emoção de sentimento. Emoções são reações rápidas, o autor ele colocou assim, tá? O termo. Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar. Como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Já os sentimentos, por outro lado, são mais duradouros, né? Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente. Como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. E o Senhor trouxe ao meu coração, nesse contexto aqui, nessa parte, que eu e você estamos sendo gratos, porque é um sentimento, gratidão. Nós estamos sendo gratos por tudo que o Senhor Jesus fez por nós, pela morte de cruz, por tudo aquilo que Ele passou. E Ele, assim como nós, tem emoções, teve sentimentos. Aqui na leitura inicial da nossa classe, a leitura bíblica em classe, lá em João 11:35 diz que Jesus chorou. Nessa ocasião foi na parte de Lázaro, né? Quando Lázaro morreu. Então Jesus, ele tinha sentimentos. Ele ali chorou, chorou por um amigo, chorou por alguém que o recebia em casa, né? Era onde ele, quando chegava ali, ele tinha um pouso, ele tinha um local, ele se sentia seguro, né? Mediante tudo que ele estava fazendo, pregando, evangelizando. Em meio a tudo que ele passava, ele se sentia seguro naquele lugar, né? Na casa de Lázaro, Marta e Maria. Então, que nós possamos pegar isso para nós. Se Jesus é o nosso modelo, se Jesus é o nosso exemplo, por que eu não posso chorar? Por que eu não posso sentir as coisas, os sentimentos, as emoções? Por que eu não posso expressar? E às vezes nós vamos reprimindo tanta coisa, e aí vem esses transtornos. Acontecem essas coisas que às vezes chega o dia mal para nós, né? Vem o transtorno da ansiedade, da depressão, porque acumulamos tantos sentimentos, né? Às vezes estamos tristes, mas colocamos uma máscara e falamos assim, não, estamos sorrindo, está tudo bem, eu tenho que fazer aqui a parte que me cabe, eu tenho que demonstrar que está tudo bem, mas por dentro você está mal, você interiormente, você não sabe o que fazer, você está acabado. Mas nós estamos vivendo uma sociedade que já acostumou tanto a colocar máscaras, a colocar uma máscara, não, hoje eu preciso sorrir. Eu preciso ir ali numa apresentação, eu preciso ir para a igreja, eu preciso demonstrar que eu estou bem. Mas lá no fundo você às vezes não está tão bem. E sabe o que é pior? Às vezes nós escondemos isso e vamos ficando, acumulando, e quando vemos, não tem mais o que fazer. Aí é um tratamento, aí é antidepressivo, aí já é medicação. E nós temos algo que é o diálogo, é conversar. Eu sei que tem pessoas, assim como eu, que é mais tímidas, né? Que são mais reprimidas, mas tem outros que já são mais falantes, né? Que já chega, não tem problema nenhum, conversa, interage com todo mundo. O que eu quero te dizer com isso? Se você está passando por um momento de aflição, um momento de dor, né, ao extremo, isso acontece muito quando a gente perde um ente querido. Isso aconteceu comigo também. Nos meus 15 anos, a minha mãe, ela faleceu. Ela deu uma parada. Antes disso, eu tinha vindo dando vários AVCs, né, algumas sequelas. E, por último, ela infartou, né, não teve o que fazer. E eu perdi a minha mãe, eu tinha 15 anos de idade. E naquela ocasião, eu me lembro como se fosse hoje.
eu estudava aqui no Genserico, e estava ali à noite estudando, e aí um dos meus irmãos foi lá na escola me buscar. E naquele momento eu já sabia que algo tinha acontecido, porque ela estava internada, estava ruim, e os médicos já tinham falado que a situação não era boa. É ruim quando chega essa notícia para a gente, né? Eu tenho certeza que vários aqui já passou por isso, amém? Quantos aqui já passou por isso? A maioria. E aí, quando chegou essa notícia, né, que meu irmão chegou lá para me buscar, ele falou, nossa mãe não aguentou, ela morreu. Aquilo ali para mim foi um baque. Eu falei assim, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim sem a minha mãe? Porque, assim, mãe é algo que a gente tem que dar valor, enquanto a gente tem. Porque pai também, né? Eu falo mãe porque eu já perdi a minha mãe, meu pai ainda está vivo, graças a Deus. Mas depois que a gente perde, a gente vê quanto tempo a gente perdeu, né? A gente vê que a gente podia ter feito muito mais, muito mais. E olha que na época eu tinha só 15 anos. E eu já me deparei com esse sentimento. Nossa, eu poderia ter feito mais pela minha mãe. Eu poderia ser o quê? Mais obediente que fosse, né? Eu poderia ajudar mais no serviço de casa que fosse. Então, assim, a gente se depara com aquela dor extrema. E vem a parte também do sentimento do arrependimento. Nossa, o que eu poderia ter feito a mais? É algo assim que é muito triste mesmo. Um sentimento de dor que eu não desejo para ninguém. O sentimento da perca, né? E em 2 momentos eu passei por esse sentimento de perca. Que foi a perca da minha mãe, com 15 anos. E depois a perca de um filho, né? Eu perdi um filho, eu já estava com uma gestação de 6 meses e meio. Ele estava formadinho, já tinha nome, né? Ia chamar João Vitor. E assim, também foi uma dor que, se a gente não tomar cuidado com essas dores, essas percas que a gente passa, a gente entra, sim, em um quadro depressivo. A gente não quer comer, a gente não quer fazer nada, nada ali nos traz alegria, nada nos traz felicidade. Só quem já perdeu alguém que ama sabe o quanto é difícil. Então, assim, se eu e você não tomarmos cuidado, né, nessas ocasiões, e não tivermos alguém para poder conversar, para poder ter um diálogo. Na época da perca do meu filho, eu tinha o pastor Lindomar, né, e a pastora Vilce. Eles foram lá em casa e sempre apoiou demais, né, conversava, dava conselho, falava, minha filha, não é assim, né? Você não vai morrer, vai passar, eu sei que é doloroso, eu sei que é difícil, mas você vai conseguir prosseguir, né? O tempo vai vir e você vai ver que você vai conseguir permanecer, Jesus vai dar graça, vai dar força. E é assim com cada um de nós, né? Às vezes a gente pensa que a gente não vai conseguir, que aquilo ali acabou para a gente. Mas em tudo o Senhor Jesus, Ele tem um propósito. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Às vezes no momento a gente não entende, mas a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E o que eu quero te dizer? Se você está passando por um momento assim, Janaína, mas eu estou dentro da igreja, isso não tem perigo de acontecer comigo, não. Infelizmente, todos nós estamos susceptíveis a esse tipo de caso. Então, quando você estiver ao extremo, passando por algo, pede ajuda, né? Não fica somente interiorizando isso, colocando isso dentro de você e deixando isso lá numa caixinha, lá no fundo, guardadinho, escondido, achando que isso não vai trazer males para a sua vida, porque vai. Então, converse, peça ajuda, né? Deus, Ele tem o poder de curar. A ação do Espírito Santo pode te ajudar. Mas em tudo, seja você também, desperte em você essa sensibilidade, essa questão de pedir ajuda, né? Então, esses momentos foram marcantes na minha vida. E aí, voltando um pouquinho na questão da minha mãe, quando eu perdi ela, passou 6 meses, o meu pai foi e casou novamente. E nesse momento eu fiquei morando sozinha. Então, com 15 anos eu comecei a morar sozinha. Janaína, mas você está contando isso aqui para a gente poder ficar sensibilizado com a sua história? Não, jamais contaria isso aqui
se não fosse porque o Senhor me direcionou a contar, né? Então, eu tenho certeza que o Senhor está falando com alguém diante dessa situação. Então, meu pai, ele casou novamente, não tenho ressentimentos de maneira nenhuma. Na época, eu era muito nova, não entendia, mas hoje eu vejo o quão foi preciso, né? O meu pai hoje ele está mais de idade, então ele precisava de alguém para ficar com ele, para cuidar dele, né? Depois que a gente cresce, os filhos saem de casa, têm suas famílias, e os pais ficam lá. Então, nessas situações específicas, caso aconteça, caso alguém já passou, vai ter esse sentimento na hora de raiva, né? É um sentimento. Mas depois você vai vendo que é necessário. A pessoa ela não vai ficar sozinha, ela não pode ficar sozinha. Você vai construir a sua vida. E a outra pessoa? Como que você não pensa nela? E aí eu fiquei vivendo essa parte sozinha, né? Com 15 anos eu comecei a morar sozinha. Meu pai me dava todo o suporte que eu precisava em casa, pagava as contas. Eu também comecei a trabalhar muito nova, comecei a trabalhar em uma loja de bebê que tinha lá no centro. Comecei a ganhar meu dinheiro. Foi o único momento, né, da minha história que eu conseguia juntar dinheiro, abrir uma conta. Meu pai foi comigo no Bradesco na época, falou assim, minha filha, vamos fazer uma conta aqui, uma poupança para você. E naquele momento eu conseguia juntar dinheiro, meu salário praticamente ia todo para essa conta. E eu nunca esqueço, na época que a gente foi, eu era tão nova que eu não sabia nem que senha colocar quando fui cadastrar. E aí meu pai falou assim, não, usa a minha. E tanto é que até hoje eu uso essa senha para tudo, né? No computador, no laboratório. Onde eu vou, eu preciso de uma senha de 6 dígitos, eu uso essa. Então, assim, o meu pai, ele me ensinou muito. Peraí, vamos poupar, vamos juntar um dinheiro, porque você precisa. Então, que eu e você, a gente possa ter essa sensibilidade, né? De ouvir os conselhos de quem são mais de idade. Eu não sei se vocês já perceberam, mas hoje em dia está uma onda de nem mais pedir bênção para os tios, para as tias. E às vezes eu fico indignada, porque eu fui criada assim, né? Chegou tal tio, vai lá e pede bênção. É um respeito. Não é que você está desmerecendo a pessoa, chamar de senhor, senhora, né? Às vezes, as crianças chegam, não é você, você. Assim, quando me chama de você, os meus sobrinhos, eu tenho alguns sobrinhos de São Paulo, que às vezes vêm passar uma temporada aqui em Goiás, e aí eles chegam e eles foram criados assim, não tem que falar senhor e senhora, é você. E aí, quando eles falam você, parece que o meu coração assim até dói, porque eu fui criada assim e eu cobro isso muito dos meus filhos. A gente tem que ter respeito, a gente tem que falar senhor, senhora, pedir bênção. Então, assim, a maioria das pessoas, isso é algo que a gente traz das nossas raízes, né? Quando a gente está crescendo ali. Por isso que eu falo que a família influencia muito em tudo que é gerado em nós acerca de emoção e sentimento. Então, assim, que eu e você possa ter esse prazer de ensinar mesmo, né? A ter esse respeito. Não, Janaína, mas já está deturbado, já é coisa antiga. Não, não é antigo, né? Nunca foi antigo. Então, assim, que nós possamos ter esse compromisso, eu e você ter esse compromisso de ensinar, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, esses valores, né, que agrega muito a emoção e o sentimento de cada um deles. Dentro aí da lição também, a gente vai passar um pouquinho a mais, nós temos os principais afetos, que é o quê? Alegria, raiva, surpresa, nojo e tristeza. São 6 emoções básicas, tá? Essas são as básicas. Pesquisando, estudando um pouco mais, para poder trazer o estudo para vocês, tem vários estudos aí que tem mais emoções que estão ficando evidentes. São mais 22, tá? Eu não vou citar aqui, mas as 6 básicas são essas. Então, a gente vai ficar dentro dessas 6 básicas. O que eu queria falar para vocês também? Cada um de nós, Jesus, ele criou cada um de nós de uma forma. Deus nos criou, né? Deus nos fez cada um de uma forma. Às vezes eu tenho medo de uma coisa,
mas o irmão Flávio não tem. Às vezes eu tenho nojo de alguma coisa, mas o irmão Edson não tem. Gente, esses dias para trás, deixa eu compartilhar com vocês aqui algo que aconteceu durante o culto. Eu estava ali, né, sentadinha no terceiro banco, como eu sempre sento, e aí, de repente, eu estou lá, né, cultuando, vem um coró daquele portão lá para o meu lado. Um coró, meus irmãos. E assim, eu tenho, não é medo, é nojo, não sei, é um misto de sentimentos, medo e nojo. E aí o coró foi para o meu lado. E eu estava com uma sandália, né? Eu falei assim, gente, se eu tentar matar esse coró e esse coró grudar aqui no meu pé, o que eu vou fazer aqui? Não vai dar certo. E ele indo só para o meu lado. Eu falei, ele vai chegar aqui no meu pé, não vai ter jeito. Aí eu virei para trás e falei para um irmão assim, irmão, você podia me ajudar ali com aquele coró, vai lá matar o coró para mim. O irmão foi lá, pegou o coró assim com a mão, e levou o coró lá para fora. Com a mão, gente, com a mão. Eu falei assim, pronto. Meu Deus do céu, o irmão tem muita coragem, muita coragem. Então, assim, tem coisas que às vezes para mim vai me causar medo, vai me causar nojo, mas para outro, normal, né? Vai pegar, vai levar lá para fora, não vai matar o bichinho, tá tudo certo. Mas para mim vai causar medo. Então, assim, o que eu quero te dizer com isso? Que nós fomos dotados de emoções e sentimentos diferentes. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque já pensou se todos nós fossemos do mesmo jeito? Tivesse medo das mesmas coisas? A gente, como seria? A gente seria inerte, não teria sentido a vida, né? Então, ainda bem que o Senhor, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Então, assim, se você tem medo de algo, glória a Deus por isso. E esse medo, a gente vai ver aqui mais na frente na lição, que é algo muito bom, que nos ajuda quando a gente tem medo. Então, esses sentimentos, todos eles, sejam os básicos, seja o sentimento de gratidão a Deus por tudo que Ele fez por cada um de nós, seja qualquer sentimento. O Senhor, Ele não colocou em nós em vão, né? Tem um sentido, tem um porquê. Então, que eu e você possa descobrir, né, como é esse sentimento, por que eu sou assim. E teve uma época que eu sou muito chorona, né? E eu falei assim, Senhor, mas eu não queria ser chorona assim, isso é muito ruim. Aí, orando, né, e pedindo ao Senhor e falando com o Senhor, Ele falou assim, minha filha, é melhor você ser chorona do que você não se quebrantar na minha presença, como tem muitos, que não se quebranta mais. Então, assim, e eu peguei isso para mim. Independente do que aconteça, quando eu quero expressar minha emoção, quero chorar, quero sorrir, eu peguei isso para mim, como sempre o Senhor falando, filha, isso é bom para você. Eu te formei assim, eu te gerei assim. É um sentimento que é preciso. Porque nós temos hoje, meus irmãos, infelizmente, muitos corações que não se quebrantam mais na presença do Senhor. Que não se quebranta mais com o sofrimento da outra pessoa que está do seu lado. Eu não sei se vocês viram uma reportagem falando de uma menina de 15 anos que estava numa piscina e que a outra de 11, o cabelo foi sugado no ralinho e ela ficou lá sentada olhando. Então, assim, existem momentos, existem coisas que às vezes nós não estamos mais sensíveis com a dor, com o desespero do próximo. E isso é ruim. Nós não podemos nos deixar acomodar, não podemos conformar, não, até aqui está bom. Eu sou assim, pronto, e acabou, eu não mudo. Nós estamos em constante transformação. E se você, porventura, está aqui nessa manhã, tem esse costume de dizer, não, eu sou assim e vou morrer assim, pronto e acabou, eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele não espera isso de você. Ele espera que você, no seu coração, da sua forma, nem que seja de passinho em passinho pequeno, mas você construa uma forma diferente de lidar com isso, com os sentimentos, com as suas fraquezas,
como a forma que você foi criado, como a forma que os seus pais te deram educação. Então, assim, que você nessa manhã, você possa sentir sim, ter essa visão de mudança. De mudar, não é porque o meu pai não me pegava no colo, não me abraçava, não me sentava no colo dele, que eu não vou fazer isso com meu filho. Você pode mudar. Eu e você, nós podemos fazer melhor. E é o que o Senhor Jesus espera de nós, enquanto cristãos, enquanto Ele não volta. Amém? Então pegue, abrace, demonstre o seu carinho, demonstre o seu afeto. É muito bom, falando aqui também do Nicolas, né? Ele sempre beija, abraça, a gente tem isso. Mamãe, boa noite e tal. Tá lá brincando, às vezes ele daquele tamanho quer me derrubar, eu falo, meu filho, se você me derrubar aqui no chão, já era, como é que eu vou fazer? Não tem jeito. Então, assim, a gente tem esse momento de brincar, de abraçar, de falar eu te amo, né? Às vezes tem pessoas que têm tanta dificuldade de falar eu te amo, né? Para o filho, para o esposo, para a esposa. Então, que nós possamos nessa manhã, você não veio aqui à toa, você veio aqui para ouvir a Janaína falar, mudar, falar eu te amo, mudar, abraçar, pegar, colocar no colo, brincar, né? Não é porque você foi criado de outra forma que você precisa manter esse padrão rígido, né? Você e eu, nós podemos mudar. Se a gente for manter o mesmo padrão, igual eu, quando eu fui menor, criada pela minha mãe, a gente apanhava demais. Apanhava de cabo de roda, apanhava de tudo que vocês pensarem. Será que a gente vai manter esse mesmo padrão hoje? É lógico também que a gente tem que educar. A gente não vai ter momentos que vai ser preciso correção, certo? Tem momentos que conversa resolve, mas tem momentos que não. Vai ter que ter uma peia, né? Uma boa peia para educar. Mas, assim, não precisa ser isso o tempo todo, né? Ah, não, eu vou bater por tudo. Vou espancar o meu filho. Não é assim que funciona, né? Nós temos uma consciência e nós sabemos quando a coisa é grave e quando não é. Né? Então, que eu e você possamos ter esse domínio entre essa relação de cuidado, de afetividade, de emoção e de sentimento. Amém? Na nossa revista aí, adentrando aqui mais um pouquinho, a gente vai ver que desde lá de o início, né, do princípio, onde tudo foi criado, a gente vai ver que já tinha sentimentos, né? Aqui na revista diz assim, ó, Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva, emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram plena de cumplicidade. Lá em Gênesis, né, 2, relata bem essa história. E aí, depois do pecado, veio o pecado. Eles experimentaram o quê? Vergonha e medo. Duas emoções negativas e desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas, ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo e esconder-se de Deus. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. O pecado, ele faz isso conosco, né? Ele faz isso com a gente, traz esses dois sentimentos imediatos. Depois que a gente percebe o que fez, depois que vem o pecado, aquela tragédia, a gente sente sim, dor, tristeza, vergonha do que fez. Mas o Senhor, Ele é tão bom, que quando tem arrependimento, a gente se arrepende, o Senhor, Ele nos dá uma nova oportunidade. E essa oportunidade, ela vem com alegria, com gratidão, por mais uma vez poder estar diante do Senhor, porque nós precisamos olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, nós precisamos ter coragem de olhar para Ele. E quando nós pecamos, nós perdemos isso. Nós começamos com dor, com tristeza, a gente não consegue nem olhar para o Senhor Jesus, quando entra o pecado na nossa vida. Então, que quando arrepender, esqueça o que passou. Esqueça se alguém vai apontar o dedo e vai dizer algo, mas olha somente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus, né?
Não deixe o que os outros vão falar, porque fulano falou isso, falou aquilo. Não deixe o que as pessoas vão falar te atrapalhar de ter um alvo, de ter um foco, de sentir a presença do Senhor Jesus, porque às vezes o que os outros falam até impacta no que você sente dentro da igreja. Às vezes você vem para o culto, você não consegue nem cultuar direito. A sua alegria já não é a mesma de estar na presença do Senhor. O seu semblante, a gente vai ver aqui mais para frente, que tem a reação fisiológica, que é o quê? Nós demonstramos isso com o nosso corpo, com as nossas ações. E às vezes a gente não consegue nem demonstrar, esboçar reação nenhuma, porque estamos sofrendo, porque A falou tal coisa, B falou tal coisa. Então não deixa isso te contaminar. Olha para o Senhor Jesus, olha para o Senhor Jesus e siga avante, porque nós vamos vencer, amém? Glória a Deus. E aí a gente tem aqui essa questão, né, desde lá o princípio, que aconteceu tudo isso, essa tragédia, que causou uma profunda frustração e angústia, né, em Adão. E aí a gente tem aqui também inveja, ira e ódio, esses três. No contexto aqui, a gente se observa bem na história de Caim, né? E de Abel, porque teve inveja, teve ira, teve ódio, e acabou o quê? Em morte. Então, assim, são sentimentos que eu e você não podemos guardar dentro dos nossos corações. Porque senão vai acontecer tragédias. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas que pensam, que sentem, que têm desejos. E como está esse desejo dentro de nós? Se nós não tomarmos cuidado, se nós não vigiarmos, infelizmente, traz morte, traz condenação. Então, que eu e você, nessa manhã, possamos sair daqui demonstrando que nós queremos mudança, que nós queremos mudar os nossos sentimentos. Esses sentimentos aqui de inveja, ira, ódio, tristeza, Janaína, mas a gente sempre vai ter que ficar alegre. Não, a gente precisa ter esses sentimentos, mas tudo de forma moderada, equilibrada, porque tudo aquilo que é excesso não vai ficar bom, não vai ser bom, nem para mim, nem para você. Amém? Então, aqui numa sinopse aqui, que vem dentro da revista, dentro da lição, diz assim, ó, a afetividade humana, que inclui emoções e sentimentos, é uma capacidade criada por Deus de sentir e demonstrar afetos. Lá no item 2, diz assim, emoções, experiência e controle. Toda vez a gente vai ter uma reação e decisão. A gente tem 3 tópicos aí, que é reação e decisão, emoção e pecado, e o aspecto positivo das emoções. Então, a emoção, experiência e controle, a gente vai ter uma reação e decisão. Diz assim aí na lição, se você quiser acompanhar comigo. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmas, mas é responsabilidade nossa, é minha e sua, decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, lá em Efésios 4:26, expõe essa verdade para nós. Paulo aconselha os efésios a controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. Então, é muito claro aqui. Você pode até irar, mas você não pode pecar, certo? Então, quando a gente permanece irado, a gente está dando lugar a quem? Ao diabo. E aí a gente abre brechas, abre caminhos para terríveis pecados. Então, que nós possamos não deixar esses sentimentos acumularem em nossos corações. A gente aprende aqui muito com o nosso pastor que nós somos seres tricotômicos, certo? Alma, corpo e espírito, né? Então, nós temos que cuidar dessas 3 vertentes, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Porque senão a gente não vai conseguir vencer as nossas tentações, a gente não vai conseguir seguir, trilhar no caminho do Senhor verdadeiramente. Porque se tem brecha, se tem algo que está acumulado em nossos corações, o Senhor ele não vai permanecer, porque Ele é santo, Ele é perfeito,
E ele quer estar, ele quer contato, ele quer conviver com quem é santo, com quem é perfeito. Então, que eu e você nessa manhã nós possamos buscar essa santidade, buscar esse agradar o Senhor, que o Senhor possa olhar lá do alto para cada um de nós e falar assim: eis ali um servo fiel, um servo que está tentando mudar, que está em transformação, que independente das emoções, dos sentimentos que eu mesma coloquei nele, ele está tentando seguir. Às vezes no trânsito você fica lá bravo, com uma fechada, com alguma coisa. E é engraçado que isso é tão instantâneo, que é tanto para homem quanto para mulher. Eu pensava assim, não, mulher não faz isso no trânsito, não. Mulher é mais assim, né? Branda, mais tranquila, não vai dar uma fechada, isso é mais coisa de homem. E aí, esses dias para trás, eu conversando com uma amiga no trabalho, aí ela chegou lá brava, sabe? Janaína, você precisa ver o que aconteceu. Eu estava vindo para o trabalho e um cara me fechou. Você acredita? Pois eu subi a Brasil correndo, fui atrás dele, abri o vidro. Eu falei assim, Andressa do céu, mas como assim você fez isso? Ela, fiz, Rai, como assim? Não pode fazer isso não. E tal. Eu falei assim, não, Andressa, não é assim que você resolve as coisas, né? Não é assim que faz e tal. Aconselhei ela. E aí eu com aquele pensamento, não, mulher não faz isso não. E a gente vê que tem também esses rompantes, né? Às vezes quando o nosso sentimento, a nossa emoção é muito instantâneo, né? A nossa emoção, ela é uma reação ali do momento. Ah, não, peraí, eu tive uma fechada, não, eu vou lá, vou tirar satisfação, vou falar, não, a pessoa está errada. E a gente vê isso muito no trânsito e a gente tem que se policiar. Porque senão a gente acaba naquele momento ali dizendo assim, o meu amigo Espírito Santo não está aqui comigo. Eu deixei ele ali do ladinho, vou resolver o meu problema, vou resolver aqui e depois eu pego ele de novo. E é assim que funciona? Não. Em todo o tempo, o Espírito Santo, que é aquele que nos auxilia, que nos ajuda, ele tem que estar conosco. E se ele está conosco, a nossa reação, mediante uma situação dessa, ela é diferente. Com certeza não seria isso. Correr atrás da pessoa e abaixar o vidro e falar um monte de coisa. E a gente vê tanta tragédia, não é mesmo? Com relação a isso. Briga de trânsito. Ah, porque correu, porque falou. E assim, não é o que o Senhor Jesus espera de nós, né? Enquanto cristãos. Amém? Glória a Deus. Está cansativo? Não? Amém. Glória a Deus. Que bom, fico feliz. A gente vai andar aqui mais um pouquinho com relação a essa questão de emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva, não reativa de forma absoluta, seu caráter pecaminoso, raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecado enraizados no coração. Olha o tanto que isso é sério. Se tem raiz de raiva, de inveja, aí no coração, tem problema, tem que ser resolvido. Né? Não dá para continuar aí. Não tem como, eu tenho rancor, eu guardo um rancor, tem gente que, não, eu guardo nomes. Né? Tem gente que fala assim, não sei se vocês já ouviram falar isso. Eu guardo nomes. Ou seja, o rancor, a raiva está ali do mesmo jeito, guardou o nome. Ou seja, a relação daquela pessoa para com a outra não vai ser a mesma. Né? Então, que nós possamos saber dosar, que nós possamos ter essa noção de retirar aquilo que nos atrapalha, aquilo que nós não podemos guardar, aquilo que nós não podemos deixar enraizados nos nossos corações. Amém? Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito susceptível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis, e as pessoas com que convive. A gente vê isso também muito na história de Nabal. Né? Aqui na revista relata essa história, como essa insensatez de Nabal custou a vida. Né? Um coração altivo e muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba. Né? Soberba é sentimento de superioridade, né?
para que ele não nos domine e nos leve a transgressões. Então, que nós possamos rogar a Deus sempre, que nos livre de certas emoções, que nos livre de certos sentimentos, que nos livre de certas condutas que vai nos levar a transgressões. Que nós não possamos transgredir. Amém? Glória a Deus. E aí no 3 diz assim, o aspecto positivo das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muito benefícios. É aquilo que eu falei com vocês no decorrer aqui da lição. O medo é um exemplo. Quando sentimos essa emoção, o cérebro, ele inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina. Um hormônio que põe o corpo em imediato movimento para luta e fuga. Serve, portanto, como um ativador do nosso mecanismo de defesa. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal, quando eu estou diante de uma reação que eu preciso estabelecer aqui na minha mente, no meu cérebro. Isso aqui eu preciso lutar contra isso, eu preciso fugir. Você tem duas vertentes, ou você luta ou você foge, certo? E aí, falando um pouquinho disso aqui, eu gostaria de falar com vocês, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença, que vem algo que nos acomete, essa mesma adrenalina, ela nos vai ter uma descarga dessa adrenalina, e tem outros hormônios também, noradrenalina, serotonina, tem uma série de hormônios que fazem parte dessa descarga. Mas o principal aqui é a adrenalina. Você tem duas opções, ou você luta, ou você foge. E isso é em todas as situações da nossa vida. A gente pode pegar esse recuo aqui de luta e fuga para tudo, tudo. No meu trabalho eu estou sendo perseguido. Ou você vai lutar positivamente contra aquilo, ou você vai fugir, ou você vai deixar para lá. Eu recebi um diagnóstico de um câncer, de uma doença, qualquer, qual seja ela. Ou você vai lutar, ou você vai fugir. Eu admiro muito a história da irmã Lucilene. Por quê? Em todo momento, em todo decorrer que ela recebeu o diagnóstico, que ela foi acometida, que ela passou por todo o tratamento, em momento algum que eu cheguei nela para perguntar, a senhora está bem? Como estão as coisas? Ela falou assim, não, hoje eu estou ruim, hoje eu estou mal. Mas ela sempre falava, não, eu estou bem, eu vou vencer. Glória a Deus, vai passar. Então, exemplo para mim que eu peguei para a minha vida. Porque ela em todo o tempo, em momento nenhum, a gente via ela questionar o porquê de Deus. E às vezes nós temos isso em nós. Às vezes acontecem as coisas, nós perdemos alguém, acontece alguma coisa que nos traz tristeza, E às vezes a gente começa o quê? Se a gente começa a fugir daquilo, se a gente não luta, a gente pode cair sim nesse transtorno de depressão e ansiedade. Já pensou? A maioria das doenças, tem pessoas que não quer tratar, para ela acabou. E é aquilo que eu disse para vocês. Nós precisamos estar em constante transformação. Nós precisamos buscar mudanças. Não, peraí, eu quero, eu vou conseguir, vai dar certo. Jesus vai me abençoar. Se aconteceu, é porque é permissão do Senhor. E é aquilo que eu disse. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes nós não vamos entender naquela hora. Mas em tudo, o Senhor, Ele é bondoso, Ele vai dar graça, Ele vai dar força. Você vai passar e você vai ser aquela pessoa que vai poder testemunhar. E outras pessoas, através da sua experiência, daquilo que você passou, vão ser ganhas para Jesus, vão ser edificadas, vão ser transformadas através daquilo que você passou e que você tem para poder testemunhar, tem para poder abençoar e ajudar outras pessoas. E aí nós temos mais uma sinopse aqui dentro da lição, que é o quê? Embora as emoções não sejam pecaminosas em si, a decisão de como agir diante delas é nossa responsabilidade, para não dar lugar ao pecado. Então a responsabilidade é minha e é sua. A responsabilidade não é da pessoa que está aí do seu lado. A responsabilidade não é da pessoa que está lá na sua casa te esperando voltar. A responsabilidade é mútua.
responsabilidade é nossa, tem que partir de nós, amém? Aqui no tópico 3, sentimentos guardados por Deus. A falsa autonomia humana, como em tantas outras áreas da vida, no aspecto de emoções e dos sentimentos, muito tem preferido acreditar na sua própria capacidade. Hoje em dia, a gente vê muito aí no mercado, conteúdos digitais, falando muito sobre inteligência emocional, gestão emocional. São diversas técnicas. O que eu quero te falar? Tome cuidado com isso, porque hoje em dia a gente tem acesso à internet muito fácil, né? Toda hora que a gente precisa de uma informação, a gente consegue ir lá, né? A inteligência artificial, tudo aí muito fácil. Para alguns aspectos, isso é muito bom. Se a gente souber usar para o lado bom, ok. Mas tem muitas coisas que são usadas para ganhar dinheiro, né? Muitas coisas são usadas e às vezes não tem nenhuma eficácia garantida. E às vezes eu e você pode cair nisso. Porque a gente está tão transtornado, tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu não sei lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, eu sou todo atrapalhado, e aí você cai nessas questões. E aí aqui mais na frente na lição, o autor, ele foi bem criterioso mesmo, em falar que para eu e você não cair nesse contexto, né? Aqui diz assim, ó, não raro se surpreenderem com seus próprios fracassos na inglória empreitada de serem emocionalmente incríveis. Então, a maioria de pessoas que elaboram esse tipo de conteúdo, às vezes, eles mesmos, por dentro, estão vazios. Então, o que eu e você tem que buscar? A gente precisa obedecer ao Senhor Jesus e pedir que o Espírito Santo nos auxilie nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nos nossos sentimentos, para gerenciar isso. Porque se não for gerenciado pelo Espírito Santo, se a gente for pedir ajuda para um terceiro que não está capacitado, isso vai ser ruim para a gente. A gente está negligenciando a nossa fé. Nós estaremos ali com uma conduta errônea. Então, por favor, tomem cuidado, tá? Sempre quando vocês forem, é lógico que vocês têm todo o direito de pesquisar, de, se necessário, pedir ajuda, né? Aqui a gente sempre vê, tem o nosso pastor presidente que é psicólogo, tem tantas pontes de ajudas, né? Tem aí neuropediatras. Hoje em dia a gente tem tantos casos, tantos transtornos que vem acometendo. Eu, como profissional da área da saúde, também não posso ser negligente e falar para você não procurar ajuda. Mas se Jesus, que é o primeiro que você tem que buscar, não te ajudar, não for o momento exato para a sua cura, e se você achar pertinente dentro de uma direção, procure ajuda sim, né? Converse com um psicólogo, com um psicanalista, procura ajuda, né? Tem o nosso pastor aqui que é conselheiro, e como eu falei para vocês, quando eu perdi o João Vitor, ele foi lá em casa, ele ia lá, conversava, ajudou a gente demais, ele e a pastora. Então, assim, nós temos aqui em nossas mãos um homem muito sábio, né? Que nós podemos tirar conselhos, conversar, tem total liberdade para poder falar, né? Lógico que ele tem liberdade para falar desde que nós permitimos, né? Tem que ter a nossa permissão. Porque às vezes a gente quer ouvir só aquilo que agrada os nossos corações. E às vezes ele vai ter uma palavra que não é aquilo que eu estava esperando ouvir. Às vezes vai te contrariar. E aí qual o sentimento, qual a resposta que você vai ter? E aí isso mostra como nós estamos diante dessa lição aqui de número 8. Lá dentro do item 3, tem assim, obediência, humildade e oração. Em Filipenses 4:7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade, no modelo de Cristo.
Então, se queremos seguir a Cristo, se queremos viver, né, se o contexto da palavra do Senhor Jesus está abrangendo os nossos sentimentos e emoções, a gente tem que viver em constante abnegação, obediência e humildade a Deus. Porque às vezes não adianta eu achar que eu estou fazendo 2 desses, abnegando e tendo humildade, mas eu não estou sendo obediente. Não adianta. Tem que ser os 3. E falando aqui um pouquinho também a respeito dos frutos. Quando nós temos os frutos do Espírito Santo, fica mais fácil lidar com determinadas situações. Fica mais fácil lidar com certas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente vive num contexto onde tudo é muito corrido, né? A gente acorda cedo, já tem que horário para entrar no trabalho. Aí lá no trabalho, você trabalha o dia todo, aquela correria. Tem vezes que você nem consegue sair para o almoço, né? As irmãs que ficam em casa, que não trabalham fora, mas ficam em casa, ela levanta cedo, ela já tem roupa para colocar no varal, ela tem a comida para preparar, ela tem a criança para poder dar banho, ela tem a criança para poder arrumar para ir para a escola, tem que fazer o almoço, tem que levar na escola, aí busca, volta, tem tantos afazeres, e a gente está nessa correria, nesse impasse, né? Nesse impasse. E isso gera o quê? Uma tensão em nós. Você pode ver que hoje em dia a gente está vivendo um contexto de tensão. Todo mundo anda aquela correria, eu tenho que fazer isso, eu tenho hora para aquilo, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer, e como vai ser, e aquela coisa, e todo mundo tenso, e aquela loucura. E como se eu e você não usarmos as estratégias que Deus nos dá, as estratégias que o Senhor Jesus nos dá, nós não vamos vencer, nós não vamos conseguir. Às vezes a gente consegue momentâneo, né? Não, eu faço tudo, eu consigo, eu vou, eu dou conta, ok, mas vai chegar um ponto que você vai adoecer mentalmente. E é isso que acontece. Você tem uma sobrecarga tão grande de afazeres, não, eu preciso fazer, eu vou dar conta, eu preciso, e aquela coisa, e você não para um pouquinho para pensar em você, para cuidar de você. E o que nos ajuda? Quando eu tenho amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, esses frutos mostram que eu e você vivemos sobre a influência do nosso amigo Espírito Santo. Então, se nós temos essas qualidades, essas vertentes aqui, nós demonstramos que nós estamos sobre a influência. Então, tudo que você for fazer, pergunte para ele, fala assim, meu amigo Espírito Santo, é viável fazer isso aqui? Isso aqui vai me edificar? Isso aqui vai me ajudar? Então, tome bastante cuidado com toda a sua trajetória, o que você está fazendo ou não está fazendo, né? A sinopse 3 aí da nossa revista diz assim, a verdadeira guarda dos nossos corações e sentimentos vem da paz de Deus, alcançada através da obediência, humildade e oração em Cristo Jesus. Então, busque essas características, busque se assemelhar ao modelo que é Jesus. E volto a dizer, Jesus, ele teve emoções, sentimentos, demonstrou isso. Demonstre. Seja você um modelo, né? Tente se parecer com Jesus, né? Em todas as formas, em todas as formas. Seja você um ganhador de almas, mas que o seu modelo seja Jesus Cristo. Seja uma pessoa que seja amável dentro do seu lar, como Jesus foi amável. Ele é exemplo supremo de amor. Que amor é esse? Um amor perfeito, um amor ágape. Que renunciou tantas coisas. E o que eu e você temos renunciado por esse Jesus? O que eu e você temos deixado para que esse Jesus domine as nossas emoções, os nossos sentimentos? Porque às vezes renunciamos coisas que não é necessário. Mas o Senhor está pedindo uma renúncia mais a fundo. Ó, eu quero tratar. Está guardado aí essa mágoa, esse rancor. Você nunca melhora, nunca fala, nunca expõe, nunca coloca isso para fora. E Jesus lá, batendo a porta.
e perguntando: até quando vai ficar aí? Por que que não perdoa? Por que que fica guardando? Está te matando. E às vezes nós, orgulhosos, não, eu mesmo resolvo, eu dou conta, né? Ou às vezes você põe na mão do Senhor e logo você pega de volta. Você não consegue esperar, fica aflito. Então que nessa manhã eu e você nós possamos saber lidar com essas emoções. Porque eu e você nós somos maduros, assim eu creio, né? Tem algumas coisas que a gente ainda está em processo, mas tem algumas coisas que a gente já é maduro. A gente já sabe lidar, sabe o que é certo, sabe o que é errado, né? Sabe o que fazer para melhorar. Sabe quando alguma coisa está pegando, opa, peraí, eu falei aquilo ali para minha esposa, eu falei aquilo ali para o meu esposo, eu falei daquela forma com o meu filho, e eu não deveria ter falado daquele jeito. E tem coisas que acontecem em nossas vidas, meus irmãos, que uma palavra que você fala, aquilo ali fere a pessoa profundamente. Então, que eu e você também nessa manhã, nós possamos aprender quando falar, o que falar para não ferir, para não machucar. Porque uma palavra que você diz, né, a Bíblia nos fala que nós vamos dar conta dessas palavras. E ai de nós, que estamos aí achando que não, que a gente não vai dar conta, que está tudo certo, que eu sou bom demais, eu estou dentro da casa do Senhor e nada vai acontecer. Não, a Bíblia não fala assim, que não vai acontecer nada. Nós vamos dar conta de tudo que sai das nossas bocas. Tudo aquilo que os nossos lábios proferem, a gente vai dar conta. Então, que eu e você, nós possamos ter esse cuidado de mencionar, né, de falar. E voltando aqui um pouquinho, só para a gente fechar e pincelar aqui a respeito dessa lição, esse sentimento de luta e fuga é um mecanismo de sobrevivência. E às vezes nós, para sobreviver, a gente precisa liberar essas respostas, a gente precisa adotar. Lá no laboratório, às vezes acontece muito, só trazendo aqui uma reflexão para vocês, às vezes a pessoa ela tem tanto medo de colher um sangue, de estar ali naquele momento no laboratório, vai colher aquela coisa, nossa, vai furar, e aquele medo que ela passa mal, até desmaia, né? Então, às vezes a gente vai ter essa questão de lutar ou fugir. E ela, para fugir, ela faz o quê? Desmaia. Né? É um refúgio. Não, peraí, eu desmaiei aqui, porque é um método que ela utilizou de fuga. Então, assim, tem determinadas situações em nossas vidas que, às vezes, a gente está tentando fugir, né? O Senhor está falando assim, não, você tem que bater de frente. Tem que bater de frente com essa situação e resolver. Você, não, Senhor, mas eu não dou conta não, vira as costas. Faz de morto. Não, eu não dou conta, eu não posso, eu sou pequeno. Mas se a gente não levantar, e se a gente não lutar, e se a gente não falar assim, eu vou vencer pelo poder que há em Cristo Jesus, nós ficamos parados, estagnados. A gente precisa, diante das situações que o Senhor coloca em nossas vidas, a gente precisa ter reação. A gente precisa lutar. A gente não pode fugir. Tem coisas que é eu e você para resolver. Não adianta você ficar esperando que o pastor, que alguém vai resolver para você, porque não vai, é você. Você que tem que resolver a situação. É lá dentro da minha casa, é conversar. Não, eu não vou conversar, eu só falo quando a pessoa vir conversar comigo, né? Às vezes acontece isso, naquele momento ali de raiva, de que teve uma briga, uma discussão, alguma coisa. Às vezes a pessoa fala assim, eu não falo nada. Só se a pessoa vir e me pedir perdão e falar alguma coisa. E o Senhor, às vezes, está trabalhando aquilo ali em você. Por que você não vai atrás? Por que você não vai sentar e conversar e tentar solucionar? Mas você e eu, às vezes, tentamos fugir. Não, deixa para lá. Quando a pessoa quiser, ela vem e resolve comigo. E não é assim. Nós precisamos resolver os nossos conflitos
Conflitos esses internos que, se não forem resolvidos, nos adoecem. Traz morte, traz dano em todas as partes. Seja alma, corpo, espírito, vai trazer dano. Se nós não resolvermos, se nós não levantarmos e falar assim, não, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou vencer. Não tem dessa de, eu não dou conta, eu não quero, eu não posso. Não, nós podemos. Em Cristo Jesus nós podemos. Com Ele nos auxiliando, nós podemos. Nós não podemos se nós estivermos sozinhos, com a nossa força. Mas se a gente estiver com Jesus, a gente pode. A gente pode vencer tudo, amém? Glória a Deus por isso. E aí, finalizando aqui, a gente tem, eu não li no início, mas gostaria de falar aqui no final, que a nossa verdade prática dessa lição de número 8, que muito falou ao meu coração, né? Às vezes, quem está trazendo aqui a palavra, quem está ministrando, fala assim, essa palavra falou primeiro comigo. E realmente, né, o Senhor, para trazer a gente aqui, Ele trata com a gente primeiro, né, com quem está trazendo a palavra, com quem está trazendo a lição, seja o que for. O Senhor, Ele fala conosco, e através daquilo que Ele fala conosco, Ele fala com a noiva amada dEle, né? A gente não pode nada, eu não posso nada. Eu sou falha, sou pequena, mas o meu Senhor Jesus, Ele é grande, Ele pode, e eu tenho certeza que Ele falou ao coração de vocês, amém? E a verdade prática da lição diz assim: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. E o objetivo principal dessa lição nessa manhã é explicar para você a natureza afetiva de nós, seres humanos, reconhecendo essas diferenças entre emoção e sentimento, em relação ao pensamento e à vontade. E ensinar que muitas emoções sejam instintivas é responsabilidade do cristão administrar suas reações com base na palavra de Deus. Então, que nessa manhã você saia daqui com essa responsabilidade de saber lidar e administrar as suas emoções. Como estão as suas emoções? Como você tem administrado isso? Não, eu tenho uma emoção aqui que toda vez ela sobressai. E o Espírito Santo, ele está... Você pergunta para ele, não, peraí, a minha reação tem que ser essa diante dessa situação? Como você tem gerido, como você tem administrado as suas emoções? Então, fiquem atentos a essas questões. E demonstrar também que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, mas da paz de Deus que guarda os corações dos que creem. Quem crê aqui que Jesus é Salvador, que Ele domina as suas emoções, que Ele está no controle da situação, de tudo aquilo da sua vida? Eu creio. Você crê também? Amém por isso. Então, temos assim uma excelente oportunidade nessa manhã de compreender que essas emoções e sentimentos fazem parte da criação de Deus e devem ser submetidos à direção do Espírito Santo em um mundo emocionalmente instável. A palavra de Deus oferece equilíbrio, cura e paz interior. Amém? Eu gostaria de convidar o Danilo aqui na frente para a gente poder orar e assim finalizarmos a nossa lição. Eu espero que o Senhor Jesus ele tenha falado com você, que as minhas experiências, né, o que eu passei, é lógico que é pouco, mas eu tentei trazer para vocês pensarem também naquilo que vocês passam no dia a dia de vocês, no cotidiano de vocês. Qual é a emoção e sentimento? Como essa batalha que você vive todos os dias, como está o seu equilíbrio interior? Como está aí dentro de você? Você precisa mudar alguma coisa? Você precisa melhorar alguma coisa? Eu, Janaína, preciso melhorar alguma coisa? Preciso. Todos os dias nós precisamos melhorar algo. E cabe a cada um de nós, partir de nós, esse ato de pedir
ao Senhor direção, de pedir ao nosso amigo Espírito Santo o auxílio para essa questão emocional. Amém? Glória a Deus. E enquanto o Danilo louva, eu gostaria de pedir para que você fechasse os seus olhos da forma que você se encontra, pode ser assentados mesmos, que você pudesse ir falando com o Senhor Jesus. Eu sei que às vezes no domingo de manhã, a gente está tão cansado, né? Teve a semana toda, poderíamos ficar em casa, mas graças a Deus você não ficou, você veio até aqui. Você até que chegou, o Senhor te ajudou. E se você veio, você pode dar o seu melhor, a sua melhor adoração. Você pode fazer o seu melhor para o Senhor. Você pode trazer à tona, às vezes, algo que está aí no seu coração, que você precisa resolver. E que você não tem que transferir responsabilidade, a responsabilidade é sua. É falar assim, não, é eu e Deus. É algo que eu tenho que arrancar. É algo que eu tenho que fazer. Então, que eu e você nessa manhã possamos refletir, pensar e trazer à tona aquilo que é preciso. Se for preciso deixar lágrimas rolarem, que deixe. E enquanto eu preparava o estudo, o Senhor falava assim para mim: minha filha, tem muitos que precisam trazer à tona sentimentos não resolvidos. Porque se não resolver rápido, vai morrer. E não é morte física, é morte espiritual. Porque quando nós não damos conta de falar, de resolver, de solucionar determinadas coisas que está nos impedindo de chegar cada dia mais perto do Senhor, isso vai nos matando, vai matando a nossa fé, vai matando a pessoa que eu sou. Então pense, reflita. Senhor Jesus, Pai amado, diante de tudo aquilo que o Senhor falou comigo, Senhor, no decorrer dessa lição, tudo aquilo que o Senhor propôs ao meu coração, Senhor, eu trouxe à tona nessa aula, nessa lição, nessa manhã. Senhor, por isso eu te peço agora, vai visitando cada coração que aqui se encontra. Senhor Jesus, aquele que chegou cansado, aflito, fadigado, sem expectativa nenhuma, Senhor Jesus. Meu Deus. Saia daqui nessa manhã, Senhor Jesus, aliviado. Saia daqui nessa manhã com refrigério, com a paz do Senhor. Senhor Jesus, não somos nada sem Ti, eu não sou nada sem Ti. Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, relembrar, refletir, Senhor Jesus, o que tem causado tristeza, o que tem, Senhor Jesus, dificuldade, o que tem nos atrapalhado, Senhor Jesus, traga dificuldade às nossas vidas, Senhor. Senhor, que nós possamos ter acesso a Ti livre, total. Senhor Jesus, que não sejam as nossas emoções, os nossos sentimentos que nos atrapalhem, Senhor, de nos achegar até Ti, de falar contigo, de deixar o Senhor mover em nossos corações. Pai, que nessa manhã, Senhor Jesus, possamos sair daqui, Senhor, diferentes, com emoções novas. Se for preciso chorar, que não tenha vergonha. Senhor Jesus, com sentimentos novos. Meu Pai, com gratidão mais aflorada por Ti, porque o Senhor morreu naquela cruz por mim e por cada um que aqui está. Senhor Jesus, o Senhor não precisava. Senhor, o Senhor não precisava fazer isso. Senhor, o Senhor não precisava, Senhor, chorar, Senhor Jesus, pela morte de Lázaro, mas o Senhor chorou, porque o Senhor o amava. Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Senhor ama cada um que aqui está, o Senhor me ama. Senhor Jesus, que nós possamos deixar, Senhor Jesus, sentimentos ocultos,
máscaras, Senhor Jesus, cair por terra, em nome de Jesus. Não tem poder, não tem domínio sobre nós. Pai, toda ação sorrateira, Senhor, do inimigo que tem tentado contra os sentimentos, as emoções nessa hora, que caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, que os teus filhos possam sentir a tua presença, Senhor. Que cada um aqui possa, Senhor Jesus, sair daqui renovado, Senhor, ainda mais alicerçado, Senhor Jesus. Que nós possamos ter convicção, Senhor, daquilo que nós fomos chamados. Senhor, nós fomos chamados para sarar. Nós fomos chamados, Senhor Jesus, para ganhar almas. Senhor Jesus, e não podemos sarar ninguém, não podemos ganhar almas se não somos sarados. Se tem algo que nos aflige, se o nosso coração está cheio de rancor, se precisa de perdoar. Meu Deus. Senhor Jesus, vai ajudando, Senhor. Vai ajudando cada um de nós, Senhor Jesus, na nossa pequenez. Vai ajudando nós, Senhor Jesus, a sermos modelos, Senhor, que nós possamos fazer a tua vontade acima de tudo. Meu Deus, o Senhor é perfeito. Senhor Jesus, que nós possamos espelhar somente em ti.